Imagine que tudo que você digita no seu teclado, a senha do seu banco, uma conversa privada no WhatsApp ou o número do seu cartão de crédito ao realizar uma compra online. Tudo, cada palavra está sendo enviada em tempo real para um criminoso digital. E isso não é um filme de ficção, é exatamente isso que um keylogger faz. Nesta aula rápida e prática, você vai aprender o que é, como esse espião digital entra no seu computador e o mais importante, um arsenal completo para se proteger e removê-lo do seu PC. Mas fique comigo até o final, que a última dica é a que 99% das pessoas ignoram. Pense no keylogger como se fosse uma câmera de segurança invisível apontada diretamente para o seu teclado. Sua missão é uma só: registrar secretamente cada tecla que você pressiona. Existem dois tipos comuns desse espião. O primeiro deles é o keylogger de software. É um programa malicioso que se esconde no seu sistema operacional e funciona como um dedo duro digital, coletando todos os seus dados e enviando os relatórios para o hacker pela internet. Esse é o tipo mais comum. O segundo tipo é o keylogger de hardware. É um dispositivo físico tipo um pendrive que é conectado na entrada USB do computador. Ele intercepta o sinal do teclado e tudo que é digitado nele antes mesmo de chegar no sistema operacional. É um tipo mais raro, porém existente, principalmente em ambientes que têm acesso público a computadores, como lan houses, aeroportos, hotéis e restaurantes que têm áreas de workspace gratuito. Então tome muito cuidado ao fazer uma compra online em um hotel, utilizando um computador público, ou de usar um computador público para mexer em algum documento pessoal que contenha seus dados pessoais. E principalmente em casos que mais acontece esse tipo de golpe, evite ao máximo comprar uma passagem online utilizando um computador de lan house de aeroportos, porque você pode estar correndo um grande risco e você nem sabe disso. Mas como essa praga invade o seu sistema se só você tem acesso ao seu computador? Um keylogger não aparece do nada, ele precisa ser instalado, e as portas de entrada mais comuns são elas. A engenharia social, também chamada de phishing, é a principal. Você recebe um e-mail falso do seu banco, ou de uma loja, ou uma mensagem no WhatsApp. Clique aqui para rastrear sua encomenda. Ao clicar, você baixa um arquivo que secretamente instala o keylogger no seu computador, sem que você perceba. A segunda porta de entrada mais comum é através da pirataria ou utilização de programas gratuitos. Sabe aquele programinha ou jogo gratuito que você encontrou por aí na internet, que na verdade deveria estar pagando para utilizar ele? O keylogger pode vir de brinde no pacote de instalação, e aquela economia que você fez pode acabar custando muito caro no final das contas. Agora vem a parte que interessa, nossa fortaleza digital. Se proteger de keyloggers envolve camadas de segurança. Nenhuma camada sozinha é perfeita, mas juntas elas são praticamente impenetráveis. Mantenha sempre o seu firewall ativado, pois ele monitora o tráfego de rede e pode detectar o keylogger tentando contactar o hacker para enviar os seus dados e bloquear essa comunicação. E para conferir se o seu firewall está ativado é bem simples, vou ensinar para você aqui agora. Então é muito simples. Aqui na barra de pesquisa você vai digitar a palavra segurança. Você vai clicar em segurança do Windows. Aqui dentro, na barrinha esquerda, você vai encontrar aqui firewall e proteção de rede. Eu deixei o meu desativado justamente para mostrar para vocês. Se o seu tiver desativado, basta você clicar em ativar e ele vai ativar todos os módulos e seu computador vai estar protegido. Não precisa mexer em nada, basta ativar, você já está sendo protegido. Outra medida de segurança é obviamente ter um sistema de proteção no seu computador, mais conhecido como antivírus. O Windows Defender faz o dever de casa, porém muitas pessoas cometem um erro grave que é manter ele desativado. Isso te põe em risco, você pode sofrer um prejuízo muito grande, porque através dessa porta aberta, o hacker pode ter acesso ao seu computador, instalar um keylogger e assim ele consegue resgatar todos os seus dados. É importante saber também que você deve manter o seu sistema sempre atualizado, seus programas, seus navegadores e principalmente o seu Windows. Aproveita, se você ainda está no Windows 10, está tendo dificuldade para migrar para o Windows 11, porque o Windows 10 acabou o suporte, não vai ter mais atualização para você, você vai ficar com seu computador super vulnerável aí a ataques de hackers. Então se você tem interesse de migrar para o Windows 11 e ainda não sabe como fazer, assiste esse vídeo aí e aí eu te ensino como você vai conseguir, mesmo que o seu computador não tenha TPM 2.0 e nem os requisitos que a Microsoft exige. Evite clicar em link ou baixar arquivos suspeitos de pessoas que você não conhece. Na dúvida, não clique nunca. Só faça downloads em sites oficiais dos desenvolvedores daquela ferramenta que você está baixando, certo? Evite sites com downloads agregados, principalmente a pirataria. Sempre evite fazer login nas suas contas importantes, como de banco ou seu e-mail pessoal, utilizando rede de Wi-Fi aberta ou gratuita, porque você está correndo um risco muito grande de ser hackeado. E a arma mais poderosa dessa camada de proteção é a autenticação de 2 fatores. Mesmo que um hacker consiga
sua senha através de um keylogin, ele não vai conseguir fazer login sem o segundo fator, que é o código que chega no seu celular. Ative essa camada de proteção em todas as suas contas importantes, como Google, Instagram, Facebook, YouTube e principalmente suas contas bancárias. Para pessoas que precisam de uma defesa ainda maior ou serem ainda mais cautelosas, existe outra forma que te deixa ainda mais seguro, que é através do teclado virtual. Bom, para usar o teclado virtual é muito simples, né? Basta vir aqui no campinho de pesquisa aqui na lupa e digitar teclado. Já vai aparecer aqui, você já clica em teclado virtual e ele vai ficar assim na sua tela. Você pode mover para onde você quiser, vou colocar ele aqui embaixo. E eu abri aqui um e-mail do Gmail, só de exemplo, para vocês notarem como é fácil de utilizar. Então aqui digamos que o e-mail seria João Paulo @gmail.com. O arroba você clica primeiro em shift, aí você clica no arroba. Agora você põe gmail.com. E aí, para não precisar voltar lá e dar enter, você clica em enter aqui mesmo, ó. Aí ele vai pedir a senha, né? Mas como esse e-mail não é meu, ele fez aqui um sistema de segurança e tal, mas deu para entender como que funciona. Então, você vai digitar o seu e-mail, vai dar enter, vai colocar sua senha, vai dar enter através do teclado virtual. Então isso vai impossibilitar 100% do hacker ter acesso aos seus dados, porque o keylogger funciona através do seu teclado. Se você não digitar, não tem como ele saber. Resumindo, a segurança contra keyloggers não é um simples programa, mas sim a junção de boas ferramentas como antivírus, autenticação de 2 fatores e o próprio comportamento humano. Não fazer downloads de programas piratas, não clicar em links suspeitos e etc. Agora você não é mais um alvo fácil, você tem o conhecimento para identificar a ameaça e as ferramentas para se defender. Se essa aula te ajudou a se sentir mais seguro, mostre o seu apoio deixando o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber de você, qual dessas camadas você vai implementar ou melhorar a partir de hoje? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você contratou um bom plano de internet, mas vive tendo problemas de conexão, ou se o seu computador está muito lento ou travando, deixei 2 vídeos para vocês assistirem aqui que com certeza vão resolver o seu problema. Muito obrigado e a gente se vê muito em breve.